Eu nunca fui do tipo que desacredita do amor. Pelo contrário. Sempre acreditei que, quando duas pessoas escolhem caminhar juntas, existe ali um pacto silencioso de cuidado, respeito e verdade. Quando conheci meu marido, eu achei que finalmente tinha encontrado alguém que falava a mesma língua que a minha. Ele era carismático, atencioso, sabia ouvir. Fazia planos, falava de futuro, de família, de envelhecer juntos. Eu me apaixonei não só pelo homem, mas pela promessa que ele representava. Nosso namoro foi intenso, mas aparentemente saudável. Discutíamos como qualquer casal, mas sempre voltávamos para o diálogo. Eu sentia que podia confiar. Quando ele me pediu em casamento, eu chorei de alegria. Não porque achava que o casamento resolveria tudo, mas porque acreditava que estávamos escolhendo crescer juntos. O dia do casamento foi lindo. Amigos, família, votos emocionados. Ele me olhou nos olhos e prometeu fidelidade, cuidado, proteção. Eu prometi o mesmo. E acreditei. A lua de mel seria em um cruzeiro. Um sonho antigo. Para mim, era simbólico. O mar, o movimento, a ideia de começar algo novo em águas abertas. Quando entramos naquele navio, senti que estava vivendo um daqueles momentos que a gente guarda para sempre. Fotos, risadas, abraços. Ele parecia feliz. Eu estava feliz. Os primeiros dias foram exatamente como eu imaginava. As saídas sozinho com justificativas vagas, sempre ditas com pressa. Quando eu perguntava, ele respondia rápido demais, como quem já tinha ensaiado a resposta. Eu tentava afastar aqueles pensamentos. Dizia para mim mesma que era paranoia, que eu estava cansada, que não fazia sentido desconfiar logo na lua de mel. Afinal, quem trai na lua de mel? Quem seria capaz de fazer isso? Na quarta noite, algo aconteceu que mudou tudo. Caminhadas pelo convés, jantares elegantes, música ao vivo, conversas longas à noite. Ele segurava minha mão, me chamava de minha esposa com orgulho. Eu pensava, é isso, é assim que começa. Mas existe algo que eu aprendi depois. O corpo percebe antes da mente. Pequenos detalhes começaram a me incomodar. Não de forma escandalosa, mas como um incômodo silencioso. O celular sempre virado para baixo. As mensagens apagadas. Eu o procurei para irmos juntos a um evento no navio. Passei pelo bar, pelo cassino, pela área externa. Até que, à distância, vi uma cena que meu coração nunca esqueceu. Ele estava inclinado demais sobre uma mulher que não era eu, rindo baixo, tocando o braço dela com intimidade, um toque que eu reconhecia, um gesto que sempre foi nosso. Naquele instante, meu mundo não desabou com barulho. Ele afundou em silêncio. Eu não gritei, não corri, não fiz escândalo. Fiquei alguns segundos parada, tentando entender se meus olhos estavam me traindo. Não estavam. Eu virei as costas e caminhei de volta para a cabine como se estivesse em transe. Senti uma calma estranha, quase assustadora. Como se algo dentro de mim tivesse desligado para me proteger. Quando ele voltou, horas depois, entrou no quarto sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Perguntei onde ele estava. Ele respondeu rápido, conversando, relaxando, nada demais. O tom casual me feriu mais do que qualquer confissão teria ferido. Naquela noite, eu não dormi, não chorei. Eu pensei, eu precisava da verdade, mas não da verdade arrancada no grito. Eu precisava que ele se revelasse sozinho. Precisava entender até onde ia a mentira. No dia seguinte, fiz algo que nunca tinha feito em todo o nosso relacionamento. Fui carinhosa de um jeito diferente. Mais próxima, mais intensa. Sugeri algo novo entre nós, algo íntimo, algo que ele sempre dizia querer, mas que nunca tínhamos vivido daquela forma. Vi nos olhos dele um brilho imediato, desejo misturado com alívio. Ele aceitou sem hesitar. Depois, quando tudo terminou, eu me afastei devagar, sentei na cama, respirei fundo e disse que agora ele me devia a verdade.
Ele riu nervoso. Perguntou do que eu estava falando. Quando eu disse que tinha visto, quando eu disse que não estava pedindo, mas avisando, algo nele quebrou. Ele confessou. Disse que tinha sido só uma vez. Disse que aconteceu em uma parada do navio, em outro país. Disse que não significava nada, que foi um erro, que estava arrependido. Eu ouvi tudo em silêncio. E naquele silêncio, eu entendi algo fundamental. Não foi um erro, foi uma escolha. Uma sequência de escolhas. Eu não reagi naquele momento. Não porque não doeu, mas porque eu precisava respirar. Precisava entender quem eu era agora, depois daquela verdade. Passei o dia seguinte observando as pessoas no navio. Casais rindo, famílias tirando fotos, mulheres confiando em homens que talvez também estivessem mentindo. E senti um peso enorme no peito. Naquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que, se ficasse em silêncio, carregaria sozinha uma dor que não era só minha. Percebi que a traição cresce no escuro, e eu decidi acender a luz. No dia seguinte, durante um evento lotado no salão principal do navio, com música e microfone aberto para comemorações, eu pedi a palavra. Ele achou que eu faria um discurso romântico. Sorriu para mim. Aquele sorriso ainda me dói quando lembro. Eu contei a verdade. Não gritei. Não xinguei. Não exagerei. Apenas contei. Disse que havia sido traída na lua de mel. Disse que ele negou. Disse que confessou depois de se beneficiar da minha confiança. O salão ficou em silêncio. Depois vieram os olhares, os cochichos, o choque. Ele tentou me interromper. Não deixei. Eu disse que traição não é só quebrar um acordo emocional. É desrespeitar a saúde, a dignidade e a segurança do outro. Disse que mentir depois de trair é colocar alguém em risco sem dar a essa pessoa o direito de escolher. Quando terminei, eu não senti alívio. Senti clareza. Ele passou a ser comentado, apontado, evitado. O navio inteiro sabia. Enquanto isso, eu comecei a viver um outro tipo de dor, mais silenciosa, mais profunda. Porque alguns dias depois, longe do palco e do julgamento público, eu descobri algo que tornaria tudo ainda mais pesado. A traição não tinha ficado só na mentira. E foi ali que a história mudou de verdade. Eu achei que o pior já tinha acontecido quando ele confessou a traição e quando eu o expus diante de todos naquele salão do navio. Achei que nada poderia doer mais do que descobrir que fui enganada na lua de mel. Eu estava errada, porque ainda existia uma camada mais profunda daquela mentira. Uma consequência que não tinha rosto nem nome naquele momento, mas que logo se tornaria impossível de ignorar. Nos dias seguintes, o clima no navio mudou completamente. Onde antes havia risadas e conversas leves, agora havia olhares curiosos, cochichos e um silêncio desconfortável quando ele passava. Algumas pessoas me olhavam com compaixão, outras com admiração. Muitas mulheres se aproximaram para dizer que eu tinha sido corajosa, que não teria sido fácil fazer o que eu fiz. E eu agradecia, mas por dentro me sentia vazia. Porque coragem, naquele momento, não era força. Era sobrevivência. Ele tentou falar comigo várias vezes. Pedia perdão. Dizia que estava arrependido, que tinha sido um erro impulsivo, que eu não entendia o quanto ele me amava. Eu ouvia tudo com uma distância que eu mesma não reconhecia. Era como se aquele homem não fosse mais meu marido, mas alguém que eu estava conhecendo pela primeira vez e não gostava do que via. Algumas noites depois, comecei a sentir algo estranho, um desconforto que eu não sabia explicar. Um medo que não vinha da mente, mas do corpo. Tentei ignorar. Disse a mim mesma que era nervosismo, estresse, cansaço emocional, mas o medo insistia. Era um pressentimento pesado, desses que não deixam a gente dormir. Quando finalmente procurei ajuda médica ao chegar em terra, a confirmação veio como um golpe silencioso. Não vou entrar em detalhes, porque não é isso que importa. O que importa é o que estava por trás. Eu entendi.
naquele momento, que ele não tinha trazido apenas a mentira para a nossa cama. Ele tinha trazido consequências reais. Depois de me trair, ele voltou para mim como se nada tivesse acontecido. Dormiu comigo, me tocou, me beijou e não disse uma única palavra. Ele tirou de mim o direito de escolher, e isso foi mais cruel do que a traição em si. Enquanto eu lidava com medo, exames e noites em claro, ele lidava apenas com a vergonha pública. Pela primeira vez, a dor não era só emocional. Era concreta. Era física. Era resultado direto da irresponsabilidade de alguém que colocou o próprio prazer acima da saúde da mulher que prometeu proteger. Quando o confrontei novamente, ele tentou minimizar. Disse que não sabia. Disse que não imaginava. Disse que não era culpa dele. Mas naquele ponto, nada do que ele dizia tinha peso. Porque responsabilidade não é sobre intenção. É sobre consequência. Eu percebi que, durante todo o relacionamento, eu tinha sido a pessoa que tentava consertar, entender, perdoar antes mesmo de ouvir um pedido de desculpas. E ali, pela primeira vez, eu escolhi parar. Escolhi não justificar. Escolhi não carregar sozinha algo que não era meu. O navio finalmente chegou ao fim da viagem. As pessoas se despediam, trocavam contatos, tiravam as últimas fotos. Eu desci sozinha, sem marido, sem aliança, sem aquela ideia de futuro que eu tinha construído com tanto cuidado. Mas, estranhamente, eu não me sentia derrotada. Eu me sentia lúcida. Ele saiu menor do que entrou. Tentava se esconder, evitava olhares, carregava o peso de ter sido desmascarado. Enquanto isso, eu carregava algo novo, consciência. Eu entendia agora que amor sem respeito não é amor, é armadilha. Que fidelidade não é só sobre corpo, mas sobre responsabilidade. E que silêncio não protege. Silêncio adoece. Nos meses que se seguiram, eu precisei me reconstruir. Não foi rápido. Não foi fácil. Houve dias de raiva, de tristeza, de cansaço extremo. Houve dias em que eu me perguntava como não tinha percebido antes. Houve dias em que a culpa tentava voltar, como se eu tivesse falhado em algo. Mas cada vez que esses pensamentos apareciam, eu lembrava. Eu confiei. E confiar não é erro. Errado é trair essa confiança. Ele tentou me procurar novamente. Disse que estava doente. Disse que estava pagando pelo que fez. Disse que agora entendia a gravidade. Eu ouvi, mas não voltei. Porque arrependimento tardio não apaga a escolha consciente. E consequência não é castigo, é resultado. Com o tempo, comecei a perceber algo curioso. A dor começou a diminuir, mas a clareza aumentou. Eu comecei a reconhecer sinais que antes eu ignorava. Pequenas manipulações, inversões de culpa, promessas vazias. Eu entendi que aquela traição não tinha começado no cruzeiro. Ela tinha começado muito antes, na forma como ele se colocava sempre no centro, na forma como minimizava meus sentimentos, na forma como escolhia o que era conveniente para ele. Hoje, quando lembro daquela lua de mel, eu não penso no navio, no luxo ou nas fotos bonitas. Eu penso no momento exato em que escolhi não me calar, no dia em que decidi que a vergonha não era minha, no dia em que transformei humilhação em verdade, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Eu aprendi que amor não é insistir onde não existe respeito, que perdão sem mudança é só adiamento da dor, e que a gente não perde quando alguém que nos trai vai embora. A gente perde quando fica. E agora, se você está ouvindo essa história até aqui, eu quero falar diretamente com você. Se você já desconfiou do seu instinto e se convenceu de que estava exagerando, se você já se sentiu culpado por exigir respeito, se você já carregou silêncio para não incomodar ninguém, saiba de uma coisa: você não está sozinho e você não está errado. Agora me conta nos comentários. Você acredita que uma traição assim tem perdão? Você teria ficado em silêncio ou teria escolhido a verdade, mesmo que doesse? E escreve também de onde você está assistindo, seu país, sua cidade, seu estado.
Seu comentário pode ajudar alguém que ainda está preso em uma história parecida. Eu não terminei aquela lua de mel com um marido, mas terminei com algo muito mais valioso. Eu terminei com dignidade. E isso, ninguém nunca mais tirou de mim.